Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, o Evangelho continua sendo tirado de São Marcos. Concluímos o capítulo 6, agora entramos no capítulo 7. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos 7, versículos do 1 até o versículo 13. Um evangelho um pouco longo, mas que vem falar da hipocrisia dos fariseus e nos ensinar muito para tomarmos cuidado também com a nossa hipocrisia, para que nós não sejamos hipócritas. Porque os fariseus inventaram algumas tradições, alguns costumes humanos, e com esses costumes, para se darem bem, começaram a anular os mandamentos de Deus. Veja o que diz o Evangelho de hoje, versículo do 1 ao 4. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos, os discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam das praças públicas, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Então, aqui, primeira parte do Evangelho, eles percebem que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos e eles chegam perto de Jesus e perguntam por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos, sem purificar as mãos. Mateus capítulo 15, ou depois você lê Mateus capítulo 15 todo, Jesus vai ensinar sobre o puro e o impuro, o que é que de fato torna o homem impuro, e Jesus deixa claro lá que não é comer sem lavar as mãos, mas porque não é o que entra na boca do homem que torna o homem impuro, mas é o que sai de sua boca porque vem do seu coração. Então, Jesus lá vai ensinar sobre o puro e o impuro. E aqui, no versículo 5, Jesus diz, os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? E Jesus responde: Isaías profetizou bem sobre vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensina preceitos humanos. Então veja, os fariseus, foi profetizado a respeito deles, diz o próprio Jesus, que eles eram hipócritas, que eles honravam a Deus com os lábios, e Jesus é Deus, mas o coração estava longe de Deus. O culto que eles prestavam a Deus era um culto falso. Por quê? Porque era da boca para fora. Eles estavam mais preocupados em fazer acontecer aquilo que os promovesse, que fizesse com que eles fossem vistos como os homens mais piedosos e mais santos, quando na verdade eles não eram, eles eram hipócritas. E Jesus continua, versículo 8: vocês abandonam os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Ou seja, os fariseus abandonavam os verdadeiros mandamentos, os 10 mandamentos, para seguir tradições humanas. E Jesus diz aqui um dos mandamentos que eles deixam de cumprir para promover as suas tradições. Versículo 9. Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Disse Moisés, o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Versículo 9, Jesus diz: mas vocês ensinam que é lícito
a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é Corban. Veja, alguém dentre os fariseus tinha um pai e uma mãe que estava necessitado de alimento, que estava passando fome. Eles, ao invés de alimentar o pai e a mãe, ou qualquer outra pessoa que estivesse necessitado, eles dizem: o sustento que vocês poderiam receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. Então veja, meus irmãos, se alguém chega passando necessidade, eles dizem: olha, isso aqui está consagrado para o templo. É como se hoje você estivesse com o seu dízimo, veja, você estivesse com o seu dízimo pronto para levar para a paróquia. E de repente, alguém que você conhece, ou até alguém desconhecido, você fica sabendo que aquela pessoa está passando necessidade. E aquela pessoa chega pedindo a você alimento. Você vai e diz: olha, eu não posso te ajudar, porque a única coisa que eu tenho aqui é o dízimo. E o dízimo é para o Senhor. Aí você se acha isento da responsabilidade de ajudar aquela pessoa, porque o que você tem está oferecido, está consagrado a Deus. Quando na verdade Jesus está dizendo aqui: olha, é assim, né? E assim vocês esvaziam o mandamento de Deus, a palavra de Deus, com a tradição que vocês transmitem, e vocês ainda fazem muitas outras coisas. Ou seja, esvazia o mandamento de Deus. Esvazia o mandamento de Deus no aspecto de não honrar pai e mãe, mas também nós podemos esvaziar o mandamento de Deus quando dizemos: esse dízimo aqui está oferecido ao Senhor, infelizmente eu não posso te ajudar, esvaziando o mandamento de Deus que diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Não, Denis, mas Deus vem em primeiro lugar. Se você procurar aí, tem um vídeo aqui no meu canal, né? Vai na playlist ao vivo, você vai ver eu falando sobre dízimo. Nesse vídeo eu vou explicar que o dízimo não é para Deus, é para a casa de Deus, ou seja, é para a igreja. E a igreja, para manter a igreja e também ajudar as pessoas por meio da caridade. Então, se o dízimo é dado na igreja, mas não ajuda os irmãos, então não tem sentido isso. É a mesma coisa que os fariseus estão fazendo, é esvaziar o mandamento de Deus para seguir preceitos humanos. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas era necessário, porque muita gente, quando lê esses textos, acaba não entendendo. E é isso que Jesus está dizendo. Com costumes humanos, os fariseus anulavam os mandamentos de Deus e ainda se passavam como pessoas religiosas, como pessoas piedosas, como pessoas que eram cheias de Deus, quando na verdade não eram, eram hipócritas. Então peçamos ao Senhor que Ele jamais deixe a hipocrisia tomar conta do nosso coração. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.